Essa questão caiu na prova da Escola Naval, no ano de 2012, e é uma questão muito legal de números complexos que dá para trabalhar muitos conceitos interessantes. Então pausa aí, tenta resolver você mesmo e depois acompanha aqui a resolução. Então vamos lá. A primeira informação que ele me dá é que eu tenho esse polinômio aqui, x ao cubo mais 8 igual a zero, e a soma dos módulos das raízes desse polinômio dá um valor p. Lembrando que se eu tenho um polinômio de grau 3, eu tenho 3 raízes, né? Então já anotei aqui, beleza. Outra informação que ele me dá é que eu tenho um número complexo z, cujo módulo dele vai dar um outro valor q. E para ajudar com isso, ele dá outra informação, né? Ele dá que z vezes z barra, sendo z barra o conjugado de z, é igual a 108. E ele me pede, então, qual que é a forma trigonométrica desse complexo aqui, que eu chamei de φ, porque eu gosto da letra φ, p mais q vezes i. Tá, então por onde a gente começa? Primeiro vamos rever umas informações importantes. A primeira dela, caso você não saiba, o i a gente tem, né, por padrão, como raiz de menos 1. Além disso, a operação z vezes z barra, o conjugado, né, de z, é módulo de z ao quadrado, e o módulo de z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então vamos começar com o nosso exercício. Vamos começar por aqui. Se eu pegar o meu polinômio x ao cubo mais 8 igual a zero, você vai perceber, ou imagina que você perceba, que tem uma raiz aqui que salta aos olhos. É uma raiz trivial, você bate o olho e você já sabe que ela está aí. E qual que é essa raiz? É o menos 2, né? Porque se eu colocar no lugar do x aqui menos 2, eu vou ter menos 2 elevado ao cubo, que é menos 8, e menos 8 mais 8 é igual a zero. Ou seja, eu satisfaço essa igualdade. Tá, por que menos 2 é raiz? Então, caso você não lembre, mas se eu pego um número negativo e eu elevo a um expoente ímpar, como por exemplo 3, eu vou estar escrevendo menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Por isso que se eu pegar um número negativo e elevar ao quadrado, ele fica positivo. Mas eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então é 4 vezes menos 2, ele volta a ser negativo, menos 8. Então beleza. Se eu tenho o menos 2 como raiz, então já vou anotar aqui, ó, x1 menos 2. Falta descobrir duas raízes ainda, o x2 e o x3. Mas se eu tenho uma das raízes agora, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o grau desse polinômio, usando o dispositivo então de Briones-Ruffini. Colocamos a raiz aqui. Coeficientes 1, 0 porque não tem x ao quadrado, 0 porque não tem x e o coeficiente de independente. Baixo o primeiro, multiplico e somo. 1 vezes menos 2 mais 0 é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Mais 0, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 8, 0. Então esse meu polinômio x ao cubo mais 8, ele passa a ser, né, eu reduzi o grau dele para x ao quadrado menos 2x mais 4. E agora a gente acha as outras duas raízes que faltaram. Fazendo Bhaskara mesmo, né? Menos menos 2 mais menos raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 4, dividido por 2 vezes o primeiro, que é 1, 2 vezes a. Menos menos 2 é 2, mais ou menos a raiz de... Ó, agora vamos prestar atenção. Menos 2 ao quadrado é 4, beleza, ficou positivo. Mas eu tenho 4 menos 16. Isso aqui vai dar um número negativo. Mas estamos trabalhando com complexos, então isso não é problema. 4 menos 16 é menos 12. Então a raiz de menos 12. Dividido por 2. Tá. O que eu vou fazer com esse menos 12? Lembra que eu comentei que i é a raiz quadrada de menos 1? Então a gente vai transformar isso aqui nessa forma aqui, né? Vamos pegar só essa raiz de 12 aqui, ó. Raiz de menos 12. Eu posso escrever como raiz de 12 vezes menos 1. Ou seja, eu agora tenho uma raiz positiva, né? Meu 12 agora ele está positivo. Eu posso fatorar então esse 12. Se eu pegar 12 aqui e fatorar, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Ou seja, esse 12 eu posso escrever, né? Na verdade eu posso escrever raiz de 12 como 2 raiz de 3. Então esse meu raiz de 12 passa a ser 2 raiz de 3. E esse meu menos 1, essa minha raiz de menos 1, i. Né? I raiz de menos 1. Então, isso aqui passa a ser 2 raiz de 3i. Ou seja, eu tenho 2 mais ou menos 2 raiz de 3 que multiplica i por 2. Corto aqui. Então, quem é o meu x1? O meu x1 é 1 mais raiz de 3i. E o meu x3 é 1 menos raiz de 3i. Beleza. Achei aqui, então, as minhas raízes desse primeiro polinômio. Agora, o que a gente faz com elas? A gente vai trabalhar com o que ele me deu, né? Ele fala que a soma dos módulos das raízes é igual a p. Então, como é que vai ser o módulo dessas raízes aqui? O módulo de x1, ó, x1 é menos 2. Então, é o módulo de menos 2, mais o módulo de x2, que é 1 mais raiz de 3, e ainda tem o módulo de x3, que é 1 menos raiz de 3i. Isso é igual a p. O módulo de menos 2 é 2. Isso eu imagino que não tenha problema. Mas agora, note que aqui eu tenho dois números complexos. O número complexo, ele é sempre da forma, sempre não, mas a forma padrão dele é a mais bi. A gente pode escrever assim, o x mais y, como você preferir. Mas note que então eu tenho o a, que é uma parte real, né, a parte real desse meu número, e b, que é a parte imaginária, né, que ele está sendo multiplicado pela unidade i, né, a unidade imaginária. Então essa aqui é a minha parte imaginária. E a mesma coisa que eu tenho aqui, 1 raiz de 3, 1 menos raiz de 3. E agora, como que é então o módulo do número complexo? O módulo do número complexo é o que eu tinha colocado aqui. A gente sempre entende, né, a ideia de módulo como uma distância. Então, se a gente for pensar no plano de Argand-Gauss, que é o plano complexo,
onde eu tenho então no eixo das abscissas a parte real, e no eixo das ordenadas eu tenho a parte imaginária. Se eu pegar um número complexo da forma A mais BI, né, vamos dizer que ele esteja aqui, esse aqui é o meu número complexo Z, que é A mais BI, concorda, né? Que, então, eu vou ter aqui na parte real um valor A, aqui um valor B. E o meu módulo, então, é justamente essa distância. E você deve concordar que aqui eu vou ter uma relação de Pitágoras, né? Eu tenho um valor A aqui, um valor B aqui. Ou seja, essa distância até o meu afixo, né, o afixo do número complexo, vai ser justamente uma relação pitagórica, no triângulo de Pitágoras, que vai ser, então, a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá, vamos trabalhar com isso. Então, quem é o meu módulo desse complexo? O módulo desse complexo vai ser o quadrado da parte, a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. 1 mais raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 mais 3 é 4, raiz de 4 é 2. Então, beleza, matamos esse primeiro módulo. Então é 2, o módulo desse aqui é 2. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. É a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. A raiz de 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. Menos raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4 é 2. Então, note que a gente transformou essa montoeira de número aqui numa simples soma de 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. E esse é o valor do P. Então, beleza. A gente já achou o P. Falta a gente achar o Q. Mas essa parte agora já é mais rápida. Ó, ele me deu a informação de que Z, um número complexo, vezes o seu conjugado, é igual a 108. O que isso quer me dizer, então? E aqui eu vou aplicar a propriedade que diz que o número complexo multiplicado pelo seu conjugado é igual ao seu módulo ao quadrado. Por que disso? Olha só. O número complexo, então, Z da forma A mais BI, tem o seu conjugado Z barra como A, e eu só mudo o sinal do B, menos BI. Então, se eu pegar Z vezes o Z barra, eu vou ter o quê? A mais BI que multiplica A menos BI. Uma soma é um produto da soma pela diferença. Como é que fica um produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas perceba que eu vou ter, então, aqui B quadrado vezes I quadrado. I ao quadrado, ó, lembrando, se o I é raiz de menos 1, I ao quadrado vai ser menos 1. Então, isso aqui vai ser menos B quadrado. Menos B quadrado é A quadrado mais B quadrado. Ou seja, o que é isso aqui? Se você lembra que o módulo do número complexo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado, note que isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o módulo desse número ao quadrado. Então essa aqui é a demonstração da propriedade, né? Legal. Z vezes o Z barra, então. Isso aqui é o quê? É o módulo de Z ao quadrado, que é igual a 108. Ou seja, a gente achou o que ele queria, né? Porque ele quer o módulo de Z. Ele diz que esse módulo de Z é o valor Q. O módulo de Z ao quadrado, então, só passa essa raiz para o outro lado. É a raiz de 108. Agora a gente fatora. 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então eu tenho 6 raiz de 3. E esse aqui é o meu valor de Q. Beleza. E agora, passos finais. Ele tá me pedindo, então, qual que é a forma trigonométrica desse complexo φ. O φ é o quê? Ele é P mais QI. P é 6. O Q é 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 vezes I. Isso por si só já é um número complexo, mas ele está na forma algébrica. Para eu passar para a forma trigonométrica, eu preciso estudar isso aqui. Como que é um número complexo na forma trigonométrica? Bom, a demonstração vem do plano de Argand-Gauss, mas vou encurtar um pouco o caminho aqui. O número complexo na forma trigonométrica seria o módulo de Z, cis, de um valor θ. É um valor de ângulo. O módulo de Z, esse aqui né, é o módulo do meu complexo. E esse θ é o que a gente chama de argumento do complexo. Né? No plano de Argand-Gauss, se eu pegar aqui um afixo do número complexo, né, note que eu tenho uma relação aqui trigonométrica. Né? Eu tenho, então, o meu argumento do complexo, esse ângulo que ele faz, aqui do eixo real, e aqui, então, eu tenho uma relação de seno, e aqui uma relação de cosseno. E essa relação de seno e cosseno, eu consigo trabalhar ela para ele chegar em cis. E o cis é exatamente isso. O cis significa o quê? O cis é a mesma coisa que cosseno mais i vezes o seno de algo. Ficou torto, mas dá para ler. O cis é o cosseno de θ mais um i cosseno de θ. Tá. Então, vamos por partes. Então, se eu pego esse meu complexo aqui, qual que é o módulo dele? A gente já conversou, né? É o quadrado da parte real ao quadrado, mais o quadrado da parte imaginária ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 6 raiz de 3 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Esse raiz de 3 ao quadrado, quarta raiz. 36 vezes 3 é 108. 108 mais 36 dá 144. Raiz de 144 é 12. Então, esse 12 é o módulo desse meu complexo aqui. Então, beleza, achamos a primeira parte. 12. Agora eu preciso achar o argumento dele. E como é que eu vou fazer isso?
Uma forma muito rápida de a gente fazer é a tangente do meu argumento. Por quê? A tangente do meu argumento nada mais é do que a parte imaginária dividida pela parte real. O que faz sentido se você lembrar do plano de Argand-Gauss. Eu acabei de demonstrar ali, né? Tem um afixo, tem uma relação entre seno e cosseno, tem uma relação entre a tangente também. E aí é justamente essa. Se eu fizer a tangente, eu já encontro qual que vai ser o meu argumento. Porque a gente vai conseguir trabalhar com isso. Se eu pegar aqui, ó, então a parte real, 6 raiz de 3, e dividir pela parte real, que é 6, isso nada mais é do que raiz de 3. E, só que raiz de 3, não esqueça, é o valor da tangente do meu argumento. Beleza? Mas qual tangente que tem valor de raiz de 3? É 60 graus, né? Isso aqui, então, é tangente de θ, do meu argumento. Ou seja, eu tenho 12 cis de 60 graus, que é π sobre 3. E assim, ó, a gente já passou ele para a forma trigonométrica. Na alternativa ele só abriu, igual eu tinha mostrado antes, ele escreveu cosseno de π sobre 3 mais i vezes seno de π sobre 3, mas é a mesma coisa que eu escrever cis de π sobre 3, então a alternativa certa é a letra A. Valeu, espero que vocês tenham gostado.